Olá pessoal, vamos continuar nesse vídeo a falar sobre o Havaí, mais um pouquinho. Pois é, o Havaí é ótimo, é sempre muito bom falar sobre o Havaí. É um paraíso, eu amo de paixão essas ilhas. Mas enquanto eu estava reunindo material para o próximo vídeo, a minha esposa separava alguns papéis da minha sogra, que faleceu em dezembro. Ela nasceu na ilha de Java. Eles são mestiços, né? Tem uma parte holandesa, uma parte indonésia. Ela faleceu em dezembro do ano passado e ela estava separando alguns papéis aqui e encontrou uma carta datada de 7 de dezembro de 1941. Pois é essa carta aqui que eu estou mostrando para vocês. Ela está escrita em holandês, evidente. A minha esposa traduziu, ela é holandesa, e ficamos impressionados com a sincronicidade. Eu tinha falado sobre o ataque a Pearl Harbor, sobre a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, após esse ataque no dia 7 de dezembro de 1941. Os japoneses já estavam invadindo as ilhas indonésias, já tinham invadido as Filipinas, a China, a Coreia, na época era uma Coreia só, né, onde é o Vietnã, a Indochina, toda aquela região da Ásia estava sendo conquistada numa guerra relâmpago que os japoneses realizaram, culminando com o ataque a Pearl Harbor, numa tentativa de dominar toda a área do Pacífico Sul. E o que é fantástico nessa carta é que a minha sogra mostra o sofrimento da população sob o comando, sob a invasão japonesa, e que em muitos aspectos foram tão ruins, ou às vezes até piores do que os alemães na Segunda Guerra Mundial. Muito pouco se fala sobre os japoneses, alguns documentos estão sendo liberados agora. Pois bem, nessa carta ela relata o sofrimento das mulheres sobre o domínio japonês, porque esse povo mestiço que tinha metade holandesa, metade indonésia, ou metade indonésia, metade holandesa, né, se casaram, entre eles, eram muito perseguidos, eram colocados em campos de internação. A minha sogra fala do abuso que ela e as irmãs sofreram pelos japoneses da Kempeitai. Quem não sabe, a Kempeitai, ela era a polícia secreta japonesa, odiada, terrível, o equivalente à Gestapo nazista. Eles são odiados até hoje na Coreia, pelo que eles fizeram lá, transformando as mulheres coreanas em escravas sexuais, pela matança que houve na China. Foram milhões de pessoas mortas pelas tropas japonesas que não tinham respeito nenhum pelos civis das áreas conquistadas, nem com os prisioneiros de guerra, nem com os campos de internação, que são situações diferentes. Campo de internação ficava esse povo que tinha essa mistura racial, que trabalhavam para os holandeses. Campo de concentração é onde eles colocavam soldados e os oficiais, que eram a taxa de mortalidade nos campos japoneses era extremamente maior do que nos campos alemães, né? E ela resolve denunciar esse abuso que eles sofreram dos soldados japoneses, da Kempeitai, ao governador japonês que estava ali, do exército comum. E ele conseguiu frear essa violência que estava acontecendo com as mulheres. Depois disso, ela ainda... a mãe dela, né? Isso eu estava falando da minha sogra, né? Sofrendo violência junto com as irmãs. A mãe delas conseguiu falar com o governador japonês e conseguiu que freasse o Kempeitai. E mesmo assim ela continuou ainda lutando na resistência contra os japoneses, recolhendo os holandeses e outros indonésios que estavam lutando contra os japoneses na sua casa, até que eles fossem para as montanhas para montar uma forma de resistência de guerrilha contra a invasão japonesa. E para evitar que a casa fosse revistada, ela não tinha muito material na época, mas conseguiu cortar um lençol branco e com o batom pintar o sol nascente e colocou a bandeira falsa japonesa na sua casa, o que evitou que ela fosse revistada, e esses rapazes, esses jovens, conseguiram escapar. Anos mais tarde, na Holanda, um jornal holandês, eu não lembro agora o nome, publicou uma reportagem. Ela foi homenageada pelos sobreviventes dessa época, aqueles rapazes que ela ajudou, que sobreviveram à guerra, e fizeram uma homenagem a ela na Holanda. E são essas mulheres incríveis que apaixonam a gente, muito pouco se fala, né? Por esse motivo é que é importante falar sobre as guerras, é importante estudar o passado, é importante estudar os documentos. Muitos documentos da Segunda Guerra Mundial estão sendo liberados agora.
Tem documentos com segredos de mais de 50 anos, 70, 80, 100 anos. Muita coisa está saindo agora e nós estamos conseguindo acesso a esse documento, vendo os horrores que vão aparecendo, a independência das colônias pelo mundo inteiro, Vietnã, Índia, Israel, Iraque, Síria, isso não para nunca. Então, é exatamente sobre isso que o William Branly fala no seu livro, Os Deuses do Éden. Ele, depois de pesquisar anos sobre essa questão das guerras e da violência no nosso planeta, é que ele chega à conclusão que havia uma terceira força agindo por trás, e que essa força era extraterrestre. Ele quase desmaiou, mas foi essa a realidade que ele viu na frente dele. E é isso que nós temos discutido nesses vídeos, onde eu falo desde lá da Suméria, quando supostamente Enki briga com o irmão, Enki queria trazer a sabedoria e liberar não só a sabedoria, como as escolas de sabedoria para serem implantadas no nosso planeta, e o irmão dele, Enlil, não permitiu. Essa briga é explicada na Bíblia de uma forma resumida, e nós temos isso rolando até hoje. Pois é, a corrupção da Irmandade da Serpente, ela se transformou, né, de uma tentativa de liberdade técnica e espiritual para o homem num elemento, numa organização do mal. Essa organização continua atuando aí até hoje. Nós temos um movimento marxista massacrando o planeta inteiro, né? Só na época da União Soviética eles conseguiram matar mais russos do que os alemães. Um massacre durante a época de Stalin. Pois é, as Mulheres de Azul são outras mulheres fantásticas, apaixonantes. Para quem não sabe, Mulheres de Azul foram pilotas durante a Segunda Guerra Mundial, uma organização criada, aparentemente uma organização civil, criada em 1942 para suprir a deficiência de pilotos. Então, eles morriam e eles não tinham tempo de fazer treinamento, entregar aviões enquanto estavam em combate. E essas mulheres, elas foram treinadas e fizeram cursos, se transformaram em grandes pilotos. O que é mais interessante das Mulheres de Azul é que elas voavam às vezes, chegavam no aeroporto, essas mulheres abriam um cockpit de um caça ou de um bombardeio, tiravam um capacete com aquele cabelo bonito, depois passavam um batom. E cada mulher dessa, ela tinha habilitação para voar 5, 6, 10 tipos de aviões, coisa que um piloto normal de combate, não, ele era habilitado para um tipo de equipamento e só voava aquele. Depois, se ele quisesse mudar, ele teria que fazer um curso de especialização. Essas mulheres tinham brevet para todos esses aviões. E elas trabalharam até 1944, várias delas faleceram, tem vários filmes falando sobre isso, das Mulheres de Azul, era WASP, né? Elas usavam um uniforme azul, tem vários filmes falando sobre elas só foram, e elas não eram consideradas militares, sofriam todo tipo de discriminação nos quartéis, nos aeroportos, não podiam entrar nos lugares que os homens estavam, eram olhadas com desprezo. Isso nós podemos sentir como a sociedade, há poucos anos agora. Elas só foram consideradas para enterro no cemitério de Arlington e ter honras militares, que foi negada a elas a status de militar. Elas eram de uma organização civil, mas tinham que obedecer aos militares. Agora, no governo Obama, que ele liberou para que elas realmente recebessem as condecorações de guerra, como heroínas de guerra, e fossem enterradas no cemitério militar, com honras militares. Muitas delas tentaram, depois da Segunda Guerra Mundial, voar como pilota civil e não se podia voar. Mulher não pilotava avião comercial, podia pilotar avião particular dela. Uma delas foi inclusive dona de uma grande empresa de aviação dos Estados Unidos, mas nunca conseguiu ser pilota comercial. Hoje nós já vamos com mulheres pilotando aviões comerciais. Eu fiz uma viagem para Amsterdã com uma baixinha lourinha pilotando um 747. Fantástica comandante. Uma lourinha, parecia uma criança. Hoje nós conseguimos isso, mas foi uma guerra muito grande. No meu primeiro casamento, a mãe dos meus filhos não podia viajar para fora do Brasil sem a minha autorização. Isso na Constituição antiga. Depois da década de 80, da nova Constituição brasileira, é que saiu o poder pátrio, né? O homem não era mais o pilar da família. Isso foi pouco tempo que as mulheres conseguiram essa liberdade. Fantástico isso. Essas são as histórias, são as inanas que continuam aí lutando até hoje para alcançarem igualdade de direito com os homens. Em alguns casos elas são muito melhores do que nós. Terminando, eu estou mostrando uma foto das havaianas lutando para apagar os incêndios lá no Havaí, no ataque a Pearl Harbor. Elas lutaram bravamente lá também, empunhando as mangueiras, lutando, atendendo feridos. E essa história se repetiu. Então essa introdução ao vídeo foi uma homenagem a essas grandes mulheres da nossa história.
Um grande aloha para elas.